aberto em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, porque em Miqueias 6:8 é uma das referências bíblicas para a pergunta número 3 do nosso breve catecismo de Westminster. Nós estamos nesse momento de devocional na escola dominical, aproveitando para estudarmos as perguntas do nosso breve catecismo. São 107, nós já estamos na 3, né? Então falta aí algumas aí pela frente. Então a pergunta número 3 é: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, ela tem muitos ensinos. Ela é uma biblioteca, né, de 66 livros. Mas o que é principal no seu ensino? E a resposta lá dos nossos irmãos, aqueles 126 teólogos reunidos na abadia de Westminster, foi: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus exige do homem. Nós vemos às vezes as pessoas: eu creio em Deus assim, eu creio em Deus desse jeito, e expressões como: essa é a minha forma de adorar a Deus, essa é a minha forma de amar a Deus, são recorrentes. Mas Deus não quer ser adorado de qualquer jeito. Deus quer ser adorado conforme a Bíblia diz que ele deve ser adorado. Então, o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus exige do homem. E são várias as referências bíblicas para mostrar isso. Uma delas é João 5,39, que é um texto bastante conhecido das Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Onde a gente vai encontrar esse testemunho sobre Deus? Na Bíblia. Jesus falou: elas mesmas que testificam de mim. Outro texto é João, no capítulo 20, versículo 31. João, ele fala dos milagres de Jesus como sinais, são 7 sinais, e lá no final do Evangelho ele vai dizer: na verdade, fez Jesus muitos outros sinais. Se todos fossem escritos, não caberiam na terra os livros que seriam escritos. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual o propósito da Escritura? O propósito final, último da Escritura, dos milagres acontecidos ali no Evangelho de João. Qual a declaração de João a respeito disso? É para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E não raro, irmãos, muitos erros teológicos, muitas heresias, muitas meninices, como alguns costumam dizer, aí surgem das pessoas buscarem ensinos muito diversos nas Escrituras. A Bíblia tem uma riqueza de conhecimento, é verdade, mas existe aquilo que é a essência. E a essência é essa, que o homem deve crer a respeito de Deus. Agora, o que eu vou falar, o próximo versículo, é muito conhecido. Esse eu vou deixar vocês falarem, tá bom? Salmo 119, versículo 105. O que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabia que vocês iam falar da ponta da língua. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai nos iluminar, que vai nos mostrar a direção. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, ele vai dizer: tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então a Bíblia, a única regra de fé e prática, o objetivo
objetivo dela ter sido escrita é para que a gente seja consolado, para que a gente tenha esperança, para que tenhamos esperança. Tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não foi como um manual científico, não foi como uma regra outra qualquer, mas com o objetivo de que nós tenhamos esperança. Outro texto é 1 Coríntios. Ainda Paulo falando agora no capítulo 11, no capítulo 10, versículo 11, perdão, ele vai dizer assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, e a Bíblia não esconde os erros, os desvios, os problemas dos seus personagens principais, para quê? Para que através dos erros deles, através daquilo que eles fizeram que não agradavam a Deus, nós tenhamos exemplo. Deus, ele puniu aqueles. O texto de Hebreus, ele vai dizer que se Deus não poupou aos anjos, que transgrediram, quanto mais a nós. Então, é necessário que a gente ande conforme a palavra revelada na sua palavra. Eu pedi aos irmãos logo no início para ler Miqueias, que é o último texto aqui das referências da pergunta 3, e é um texto muito didático. Miqueias 6, 8. Todos estão com o texto aberto? Podem ler aí? Vamos lá. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É um texto bem didático. Aí tem os 3 pontos certinhos aí já divididos. Antes, se você ler o texto de Miqueias, havia uma preocupação do povo como deveria se apresentar diante de Deus, com bois, com cordeiros, com sacrifícios. Não era só dessa forma, e outra coisa, não era se apresentar diante de Deus, como aquele que vem, presta uma reverência, ou como um soldado no quartel que presta continência e depois se retira. Não é esse tipo de apresentação. Miqueias fala de uma forma diferente. Olha, é andar com Deus, é estar com Deus, é viver com Deus. E a gente tem a vontade de Deus declarada, gente. Ele te declarou ao homem o que é bom. Nós não estamos aqui com enigmas, com charadas. Não, nós sabemos o que Deus quer. Ele te declarou o que é bom e o que o Senhor teu Deus pede de ti. Senão que pratiques a justiça. Grava bem isso aí. Praticar a justiça. Prática. Um pouco diferente da teoria. A teoria é importante. O assentir intelectualmente é importante. O saber é importante. Mas ele fala que praticar a justiça. Não é só saber o que é justo. É praticar a justiça. E infelizmente na vida de muitos, teoria e prática são como aquelas 2 linhas paralelas que nunca se encontram. Não há harmonia entre elas. E a Bíblia nos chama a essa responsabilidade. Praticar a justiça. Agora, com relação à misericórdia, ele fala que ames a misericórdia. Aquele fato de botar o coração na miséria do outro, de amar o outro. Ele fala de ser benigno, de ser benevolente. O que ele diz? Que você deve amar isso. Você não vai fazer apenas por uma obrigação, mas você vai fazer por amor. E quando você ama o que você está fazendo, você faz de maneira mais leve, você faz de maneira mais feliz, de maneira mais perseverante, de maneira mais continuada.
estava vendo a respeito de algumas profissões e das escolhas que as pessoas fazem, e uma declaração que eu achei interessante, você constata com muita facilidade, é que aquela pessoa que ama aquilo que ela faz, ela tem um prazer imenso naquilo, ela não se aposenta. Ela pode se aposentar lá no papel, mas ela continua trabalhando. Por quê? Porque ela gosta daquilo ali, aquilo ali é a vida dela, né? Então não é um peso para a gente. A misericórdia, o amor para com os outros, não deveria ser um peso, não deveria ser um fardo. E por último, antes, humildemente com o teu Deus. Aqui parece que já há uma redundância. Não dá para andar soberbamente com Deus. Não dá para andar orgulhosamente com Deus. Só dá para andar assim, humildemente, porque Ele é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Diante dEle, diante da sua luz, diante da sua santidade, os nossos pecados são revelados. Quando nós nos medimos pelos outros, pode ser que a gente encontre muitas virtudes em nós, mas quando a gente está diante da presença de Deus, a gente só pode ter a mesma sensação, a mesma experiência que teve Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Ai de mim que sou pecador, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Ai de mim que vou perecendo. Então é andar humildemente com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais humilde nós somos. Não combina. Soberba, ainda que coloquem lá o adjetivo soberba espiritual, né, com andar com Deus. Não combina, não se concilia. Quanto mais próximo de Deus, mais humildes nós somos. Quanto mais santos, mais humildes. E dá destaque aí para o verbo andar. Andar é essa companhia, é presença. A nossa fé não é uma fé ritualística de se apresentar, de cumprir um compromisso, um voto simplesmente. Nós temos toda uma liturgia, é verdade, mas isso não resume a nossa fé. A nossa fé é uma fé de andar com Deus, de estar com Deus. Eu lembrei agora, né, bonito, né, que tem um texto sobre Enos, né, andou Enos com Deus, e já não era porque o Senhor tomou para si. Essa deve ser a nossa postura, andarmos com Deus. Então, retomando aí a pergunta 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Que elas nos ensinam muitas coisas. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ele te declarou um homem, o que é bom e que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, andes a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém?